A humanidade atingiu o limite de armazenamento e o DNA pode ser a saída. Vivemos em uma era de explosão exponencial de dados. A cada segundo que passa, bilhões de dispositivos conectados geram quantidades massivas de informação. Vídeos em alta resolução, imagens de satélite, dados de sensores IoT, registros médicos, sequências genômicas e uma infinidade de conteúdo digital que compõe nossa sociedade moderna. Segundo estimativas recentes, a humanidade produz aproximadamente 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente, e esse número continua crescendo de forma vertiginosa. O dilema do armazenamento digital. Os data centers tradicionais, que dependem de tecnologias como discos rígidos magnéticos e unidades de estado sólido, estão rapidamente se aproximando de seus limites físicos fundamentais. A demanda por armazenamento cresce mais rapidamente do que nossa capacidade de produzi-lo, criando uma lacuna que ameaça nossa capacidade de preservar e acessar informações críticas no futuro. Além das limitações de capacidade, os sistemas de armazenamento atuais enfrentam desafios significativos relacionados ao consumo de energia. Os data centers consomem aproximadamente 1% de toda a eletricidade mundial, e esse percentual está aumentando constantemente. O resfriamento necessário para manter esses sistemas funcionando adiciona uma camada extra de complexidade e custo ambiental. A durabilidade também representa um problema crítico. Discos rígidos têm vida útil limitada, tipicamente entre 3 a 5 anos em uso intensivo, enquanto unidades SSD podem durar um pouco mais, mas ainda requerem substituição regular. Isso significa que dados importantes precisam ser constantemente migrados e replicados, aumentando custos operacionais e riscos de perda de informação. A revolução do DNA como mídia de armazenamento. Em meio a essa crise de armazenamento, uma solução revolucionária emerge das próprias bases da vida, o DNA. Esta molécula extraordinária, que armazena as instruções genéticas de todos os organismos vivos, possui características únicas que a tornam ideal para o armazenamento de dados digitais. O DNA oferece uma densidade de armazenamento incomparável. Teoricamente, 1 grama de DNA pode armazenar até 215 petabytes de dados. Isso equivale a aproximadamente 215 milhões de gigabytes. Para colocar isso em perspectiva, toda a informação digital produzida pela humanidade em 2020 poderia ser armazenada em apenas alguns quilos de DNA. A estabilidade do DNA é outro fator revolucionário. Enquanto mídias digitais convencionais se degradam em questão de anos ou décadas, o DNA pode preservar informações por milhares de anos, quando armazenado adequadamente. Cientistas já recuperaram e sequenciaram DNA de organismos extintos há dezenas de milhares de anos, demonstrando a extraordinária capacidade de preservação desta molécula. Como funciona o armazenamento em DNA? O processo de conversão de dados digitais para DNA envolve várias etapas sofisticadas. Primeiro, as informações binárias tradicionais, compostas por 0S e 1S, são convertidas em sequências de nucleotídeos, as 4 letras do código genético: adenina, A, timina, T, guanina, G e citosina, C. Algoritmos especializados mapeiam combinações de bits para sequências específicas de nucleotídeos, criando um código que pode ser posteriormente sintetizado em moléculas reais de DNA. Este processo requer cuidadosa consideração de fatores, como prevenção de erros, otimização de sequências e adição de códigos de correção para garantir a integridade dos dados. Uma vez sintetizado, o DNA contendo as informações pode ser armazenado em condições controladas.
Para recuperar os dados, o DNA é sequenciado usando tecnologias de sequenciamento de nova geração, e as sequências resultantes são decodificadas de volta para sua forma digital original. Avanços tecnológicos e aplicações práticas. Empresas pioneiras como Microsoft, Twist Bioscience e Catalog Technologies estão na vanguarda do desenvolvimento de sistemas comerciais de armazenamento em DNA. A Microsoft, por exemplo, demonstrou com sucesso o armazenamento e recuperação de dados complexos, incluindo vídeos de alta definição usando DNA sintético. Os avanços em tecnologias de síntese e sequenciamento de DNA estão tornando esse processo cada vez mais eficiente e acessível. Métodos de síntese paralela permitem a produção simultânea de milhares de sequências diferentes, enquanto melhorias nos sequenciadores reduzem drasticamente o tempo necessário para recuperar informações. Aplicações práticas já estão emergindo em várias áreas. Arquivos históricos e bibliotecas estão explorando o DNA para a preservação de longo prazo de documentos culturalmente importantes. A indústria do entretenimento vê potencial para armazenar vastos catálogos de filmes e música em espaços mínimos. Organizações governamentais consideram o DNA para backup de registros críticos que precisam ser preservados por décadas ou séculos. Desafios e limitações atuais. Apesar do potencial transformador, o armazenamento em DNA ainda enfrenta obstáculos significativos. O custo atual de síntese e sequenciamento de DNA permanece proibitivamente alto para aplicações comerciais em larga escala. Embora os preços estejam diminuindo rapidamente, ainda não atingiram o ponto de viabilidade econômica para substituir sistemas convencionais na maioria dos casos. A velocidade de acesso representa outra limitação importante. Enquanto discos rígidos podem acessar dados em milissegundos, o processo de sequenciamento de DNA para recuperar informações pode levar horas ou até dias, dependendo da quantidade de dados e da tecnologia utilizada. Questões técnicas como taxa de erro durante síntese e sequenciamento também precisam ser continuamente aprimoradas. Embora códigos de correção de erro possam mitigar esses problemas, eles adicionam complexidade e overhead ao sistema. O futuro do armazenamento biológico. Pesquisadores estão trabalhando ativamente para superar essas limitações através de inovações em múltiplas frentes. Novas técnicas de síntese enzimática prometem reduzir custos e aumentar velocidade. Métodos de organização hierárquica de dados em DNA podem permitir acesso mais rápido a informações específicas, sem necessidade de sequenciar toda a amostra. A integração de sistemas híbridos, combinando armazenamento convencional para acesso frequente com DNA para arquivamento de longo prazo, representa uma abordagem promissora para a implementação gradual dessa tecnologia. Implicações para a sociedade digital. À medida que nos aproximamos dos limites físicos das tecnologias de armazenamento tradicionais, o DNA emerge não apenas como uma alternativa viável, mas potencialmente como a única solução sustentável para as necessidades de armazenamento da humanidade no longo prazo. Esta transição representa mais do que uma simples mudança tecnológica. Ela simboliza nossa capacidade de aprender com a natureza e aplicar seus princípios para resolver desafios humanos fundamentais. O DNA, que preservou e transmitiu informações por bilhões de anos de evolução, pode agora servir como guardião de nosso conhecimento coletivo e herança digital. A revolução do armazenamento em DNA está apenas começando, mas suas implicações já se estendem muito além da tecnologia, tocando questões fundamentais sobre como preservamos, compartilhamos e protegemos as informações que definem nossa civilização moderna.